Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula sobre transporte, né, de membrana, né? Vamos falar primeiro dos transportadores que fazem isso de forma passiva. O que significa passivo aqui? Sem gasto de energia, a favor do gradiente de concentração. Bom, mas o que significa esse gradiente de concentração, né? E como assim, com gasto ou sem gasto? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Nós temos aqui a representação da membrana plasmática, né, com dois riscos, por quê? Porque é uma dupla camada de fosfolipídio. Essa barra representa uma camada de fosfolipídio e essa outra. Mais especificamente, a porção apolar da membrana, que é formada por fosfolipídio, que a gente viu na aula passada. Então, ela é uma barreira apolar. O que pode atravessar ela, representado pela seta verde aqui, com facilidade? Todas as moléculas que forem hidrofóbicas, ou seja, o que é uma molécula hidrofóbica? É uma molécula que é apolar. Então, ela polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, como vocês aprenderam na química no ensino médio, né? Então, todas as moléculas que são apolares, elas vão atravessar com muita facilidade. Apolares e também pequenas, como por exemplo o oxigênio, o gás carbônico. Isso é muito importante, né? Porque você consegue, com a troca de oxigênio e gás carbônico fácil, né, você consegue fazer com que a célula tenha o seu metabolismo, sua obtenção de energia, né? Porque a respiração acontece, né, com oxigênio e CO2. Se isso aqui não fosse fácil de passar, não seria possível a vida como você a conhece. Depois você tem as moléculas polares não carregadas, mas que são pequenas. São moléculas... O que significa polares não carregadas? A água, por exemplo, ela tem uma polaridade, mas ela não chega a ser um íon, como está aqui, né? Ou seja, ela tem uma polaridade, mas é fraca, né? Não é como o íon, que chega a ter uma carga elétrica, uma polaridade muito forte. Vamos entender assim, a polaridade fraca, né? Moléculas pequenas com a polaridade fraca, como o glicerol, o etanol, né? O etanol tem muito OH, tem lá uma polaridade, certo? Essas moléculas atravessam a membrana, mas já com maior dificuldade, por isso que essa seta está azul, porque já vai fazer isso com uma certa dificuldade, com uma certa resistência, né? Não vão passar tão fácil como essa verdinha aqui. E depois você tem as moléculas que não têm carga elétrica, mas elas são muito grandes, como aminoácido, molécula de glicose, como nucleotídeos e outras mais. Moléculas muito grandes, elas não atravessam essa bicamada de fosfolipídio. E também não atravessam, o que é mais difícil ainda, é você ter íons atravessando, que são moléculas com grande capacidade de carga elétrica, né? Quer seja negativa, quer seja positiva, são muito polares aqui. Então, nós podemos resumir que a capacidade de uma molécula de atravessar a membrana depende do tamanho dela. Por exemplo, os aminoácidos são muito grandes, não passam porque são muito grandes, né? E sua polaridade aqui, ó, aqui é muito polar, não passa. Aqui é sem polaridade nenhuma, passa muito fácil, né? Então, agora nós vamos... isso aqui resume todo o processo de transporte através da membrana, né? A gente vai falar mais futuramente como que isso aqui faz para atravessar a membrana, esses que não podem passar, como as moléculas grandes e como os íons. Isso aqui a gente vai ver na segunda parte da aula. Essa aula a gente vai se ater aqui, ó, ao movimento da água, né, e de alguns solutos, né, através da membrana. Antes de falar do movimento da água através da membrana, a gente precisa rever alguns conceitos dentro da química. O primeiro conceito é o conceito de tonicidade, né? Você pode entender que tônico é um sinônimo de soluto, né? E o que significa, por exemplo, isotônico? Iso é igual, tônico é soluto igual. Quer dizer que o tanto de soluto que tem nesse meio é igual ao tanto de soluto que tem nesse meio. Então são dois meios isotônicos. Então o tônico ou soluto, a gente sempre se refere a ele como iso, hipo ou hiper, comparando dois meios. Por exemplo, por que esse meio aqui é dito hipotônico? Porque a quantidade de soluto aqui no meio extracelular é muito menor do que a quantidade de soluto aqui no meio intracelular. Na verdade, o termo correto não é quantidade, e sim concentração, né? É uma quantidade dentro de um determinado volume, né? Quando eu falo quantidade, eu estou considerando o mesmo volume para um para outro. Mas o termo correto é concentração de soluto aqui igual aqui, por isso é isotônico. Aqui fora, no extracelular, ele é hipotônico comparado com o intracelular. Por quê? Porque ele tem menos soluto do que o meio intracelular. Já o meio intracelular é denominado meio hipertônico. Por quê? Ele é hipertônico comparado ao meio extracelular, que tem pouco soluto. Então ele tem hiper, ele tem muito soluto comparado ao meio externo. Então, iso, hipo e hiper são
refere-se à concentração de soluto de dois meios. Quando os dois meios têm a quantidade de solutos igual, a gente se refere a eles como iso. Quando um dos meios tem menos soluto, esse a gente chama de hipo, e aquele outro meio que tem mais a gente chama de hipertônico, certo? Na água, antes de continuar aqui, tem mais um conceito importante, que é o conceito de difusão e o conceito de osmose, né? A grosso modo, é bastante simples. A difusão é o movimento do soluto, enquanto que a osmose é o movimento do solvente. Mas como assim? Veja bem, quando você tem uma solução, você tem sempre um soluto e um solvente. Qual que é o soluto, qual que é o solvente? O soluto é o que está em menor quantidade e o solvente é o que está em maior quantidade. Por exemplo, se você pegar um copo d'água e jogar um pouco de sal dentro, o sal ele vai se dissolver e se misturar lá na água. Vai ficar uma água salgada e você não consegue ver o sal, mas você sabe que o sal está lá dentro porque você jogou. Esse sal que está lá dentro, ele compõe o soluto, porque a quantidade de moléculas de sal é menor do que a quantidade de moléculas de água. Então o sal é o soluto, a água é o solvente, certo? E sempre que quem está se movimentando for o soluto, você chama esse movimento de difusão. Agora, quando o movimento for da água, for do solvente, a água é nesse exemplo que eu estou te falando, né? Quando o movimento for do solvente, então você chama isso de osmose. Mas como assim, professor? Como é que a água e o soluto vão se movimentar? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagina que você tem aqui uma célula, né, com muito soluto aqui dentro. Imagina que, magicamente, você retirou a membrana da célula. Então aqui dentro da célula, cada bolinha dessa representa um soluto. O que você está vendo em branco aqui dentro e aqui fora, representa a água, por exemplo. Certo? Você tem muito soluto aqui e pouco aqui. Então, naturalmente, esse soluto, ele vai tender ao quê? A se dispersar, né? Ele vai tender a se dispersar, a ele ficar todo espalhado aqui pelo meio, onde ele pudesse espalhar, né? Até que ele fique uniformemente espalhado em todo o meio. Então, se você colocar um copo aqui assim, ó, ele vai se espalhar, tirar a membrana, ele vai se espalhar por todo o copo para ficar uniforme, para ficar com a mesma concentração em qualquer ponto, né? Para ficar uniforme. Essa é uma tendência natural. Essa tendência de difusão acontece devido à energia cinética das moléculas. É bastante simples entender isso. As moléculas, quando elas estão acima de 0 Kelvin, né? Elas estão se agitando, elas têm uma energia cinética. Essa agitação faz com que elas se choquem. E esses choques, né, acontecem muito mais no lugar onde eles estão mais concentrados do que no lugar onde eles estão pouco concentrados. Então, naturalmente, como elas estão se chocando, elas vão se empurrando e vão se espalhando. Até chegar o momento em que ela está uniformemente espalhada, né? Você não vai ter uma região mais concentrada e uma menos concentrada, uma hipertônica e uma hipotônica. Você vai ter todo o meio isotônico, certo? Então, e essa isotonicidade, né, você alcançou ela pelo quê? Pelo movimento do soluto, por isso a gente chama de difusão. Um outro exemplo, por exemplo, quando um colega está na sala de aula, ele senta quietinho lá no cantinho e solta um pum. O pum dele, né, as moléculas, né, do pum dele, elas são um soluto. E elas não ficam ali quietinha do lado dele, junto com ele, com o seu criador. Elas não ficam, né? Elas se espalham. Por quê? Porque ela não gosta de você? Não. Porque existe muita molécula de pum em volta do lugar onde ela foi produzida ali. E pouca molécula de pum na onde você está, do lado dele. Então essa molécula de pum começa a se chocar uma com a outra e começa a se espalhar. E esse pum vai se espalhando. O pum sempre se espalha. O pum nunca fica no lugar, entendeu? Então, veja, isso é um fenômeno natural. Então, você pode imaginar o seguinte, que, assim, só para ajudar, não que seja uma verdade absoluta aqui, nem uma teoria, mas você pode, para ajudar você a memorizar, você pode pensar que a natureza, né, ela é socialista, ou ela é uma mãezona, né? Ela quer que os filhos fiquem tudo igual, entendeu? Então não é pum só para um, é pum para todo mundo, né? Que o pum se espalhe para todos, né? Ela quer o quê? Que todos tenham a mesma quantidade, que todos tenham o mesmo tanto. A tendência na natureza é as coisas se equilibrarem, não é um ter mais e outro ter menos, mas sim, com o passar do tempo, que as coisas se equilibrem, que todos tenham o mesmo tanto, certo? Mas às vezes você pode conter o soluto por uma membrana, de forma que esse soluto ele quer se espalhar, mas a membrana não deixa, né? Mas lembra que eu falei da natureza, que a natureza quer que todos tenham a mesma concentração? Você tem muito soluto aqui e pouco aqui, então você tem hipertônico aqui e hipotônico aqui. O que vai acontecer?
Qual é o jeito de deixar isso aqui igual aqui, se esse soluto não pode sair? O único jeito é, se a montanha não vai a Maomé vai a montanha, eu não sei como é que é o negócio da montanha, eu não sei. Esqueci o negócio da montanha, mas tem um negócio aí de que se um não for, o outro vai, ou você ou a montanha não anda, então você anda, né? Eu acho que deve ser isso, né? Porque eu nunca vi montanha andar, né? Anda assim, milhões de anos ela anda, né? Mas assim, no tempo nosso, dos nossos olhos assim, não dá pra ver andando, não. Mas enfim, se a montanha não vai a Maomé vai a montanha, acho que é isso, sei lá, não sei, esquece esse ditado aí. O que você tem aqui, ó, esse soluto, todo mundo aqui, ó, quer ficar igual aqui também quer ficar igual aqui, só que eles não conseguem trocar o soluto, eles não conseguem movimentar o soluto, esse soluto não consegue se difundir, porque tem uma membrana aqui seletiva, né? Ela não deixa o soluto sair, mas ela deixa a água entrar, por isso que ela é seletiva. Ela permite a passagem da água, mas não permite a passagem do soluto. Então qual que é o outro jeito de aqui dentro ficar com a mesma concentração que aqui fora? É só essa água entrar, essa água entra e essa membrana ela vai aumentando de tamanho, e vai enchendo de água. Isso vai diluindo o que está aqui dentro, até que a diluição aqui fique igual aqui fora, aí fica uniforme. Você vai ter o mesmo efeito daqui, né? O mesmo efeito, o que está aqui dentro e o que está aqui fora ficou uniforme, ficou igual. Só que aqui, como tem a membrana, não deixa o soluto se dissolver, ele deixa a água entrar, esse quadrado aumenta, vai aumentando o quadrado, de forma que vai entrando mais água aqui, chega uma hora que a quantidade de soluto por solvente, ou seja, a concentração do soluto, né, dentro dessa membrana e fora, ficam ao mesmo tanto, ficam iguais. Ficam dois meios isotônicos, entendeu? E isso vai acontecer pelo movimento de quem? Do solvente, pelo movimento da água. Então esse movimento da água, a gente fala que a água se movimentou por osmose. O solvente, né? A osmose é o movimento do solvente. Então quando essa água entra, ela entra por osmose, né? Aqui não envolve gasto de energia, né? Não envolve gasto de energia. Nem para o pum se espalhar, você gasta energia para soltar o pum. Depois que você soltou, para você espalhar ele, você não gasta energia nenhuma, ele vai sozinho. Aqui é a mesma coisa. Como aqui está concentrado, essa água vai tender naturalmente a entrar aqui e aumentar esse volume aqui. Só que é óbvio que quando ela entra aqui, ela estica essa membrana, ela faz uma pressão na membrana. O que é pressão? Lá da física. Pressão é força sobre área. Então a água que está aqui dentro, vai começar a fazer uma força nessa parede, né? E essa força sobre área é uma pressão. Que pressão que é essa? Pressão osmótica. Entenderam? Não, né? Faz parte. Vamos tentar seguindo aqui para ajudar com mais exemplos, para ajudar a facilitar o entendimento. Veja bem, nós temos um exemplo mais prático aqui, ó. Tem aqui uma célula, né? Você tem aqui o soluto, é bastante concentrado dentro dela e aqui fora pouco. Todo organismo que vive em água, que a gente chama de água doce, né? Nos rios, né? E nos lagos, e nos corriguinhos, né? E nas poças d'água, em todos esses lugares, que a gente chama de água doce, a concentração de soluto dentro dos organismos é maior do que o meio lá fora. Então, eles são hipertônicos, enquanto que o meio é hipotônico. Então, quando tiver uma ameba nadando lá na água, ela é hipertônica em relação ao meio, certo? Quando você está nadando no rio, as células do seu corpo são hipertônicas em relação à quantidade de soluto que tem na água que você está nadando lá no rio, na água doce. Né? Na água doce, então você é hipertônico, lá fora é hipotônico. Bom, se tende a ficar igual, e se a membrana é seletiva, ela não deixa o soluto sair, só deixa a água entrar, o que vai acontecer? Ó? A água move para dentro, a água entra. Percebe que essa membrana que estava dobrada aqui, ó, ficou toda esticada, ó, ela ficou toda entumecida. Por quê? Porque a água que estava aqui entrou para fazer o quê? Para diluir mais aqui, para tentar fazer essa concentração ficar igual essa. Conforme ela entra, a membrana vai distendendo. E a força que está empurrando ela aqui, ó, ocorre numa determinada área. Força numa área a gente chama de pressão. Quando a força ocorre numa determinada área, a gente chama de pressão. Então, no caso aqui, nós temos uma pressão provocada pela entrada de água que entrou por osmose. Então, a gente chama isso aqui de pressão osmótica. Então, eu estou repetindo o mesmo que eu falei aqui. Só que agora estou mostrando uma célula e estou mostrando esse fenômeno com uma célula. Né? Então, isso aqui, se a membrana permitir, ele vai esticar até esse meio aqui ficar isotônico com esse. Nesse desenho, ele ainda está hipertônico e aqui está hipotônico, porque a membrana tem um limite que é anterior a você ter a isotonicidade dos dois meios. Né? Isso aqui é um problema para todas as células que vivem, todos os micro-organismos que vivem no meio aquático. Né?
E como é que você faz para resolver isso? A célula animal, ela bombeia íons, ou seja, ela bombeia esse soluto para fora. Ela tem uma proteína que joga esse soluto para fora. Ela não deixa o soluto sair, não. O soluto sai através da membrana? Não. Existe uma proteína aqui, essa proteína pega esse soluto e transporta para o lado de fora, né? Bombeia para fora, com gasto de energia. Isso aqui é uma bomba de íons, ele bombeia esses íons para fora, para que aqui fique, até que aqui fique menos hipertônico, puxe menos água, porque a força com que essa pressão osmótica vai fazer na membrana é proporcional à diferença de concentração aqui. Quanto mais hipertônico aqui, quanto mais hipotônico, mais forte será a pressão osmótica. Então, quando a pressão osmótica está muito forte, pode romper a célula. Então, a célula precisa se livrar um pouco de soluto. E para isso, numa célula animal, ele bombeia o íon. Numa célula vegetal, ele tem uma parede celular muito rígida que consegue segurar. Então, como ele não cede mais, ela é muito rígida, como essa membrana não cede, ela é muito rígida, a água não consegue mais entrar. Porque ela não consegue entrar, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, né? Todas as moléculas d'água, cada um está ocupando o espaço aqui. Vai entrar uma nova, a membrana vai ter que distender. A membrana não distende, então a molécula de água faz a pressão para entrar, mas não consegue entrar. Então a célula vegetal se segura dessa forma. Você percebe que ela está cheia ou vazia pelo tamanho do vacúolo, a gente vai ver isso na aula prática. Né? Quando ela está entumecida, esse vacúolo aqui ocupa quase todo o volume da célula. Quando ela está ao contrário, quando ela está plasmolizada, que é ao contrário do entumecido, esse volume celular, esse vacúolo que fica bem pequenininho. Então, na célula vegetal é muito fácil perceber quando a água está entrando e quando ela está saindo. A gente vai ver isso na aula prática. Né? Mas por enquanto aqui é só para você entender que para resolver esse problema do intenso entumecimento, a célula animal bombeia íons, a célula vegetal tem uma parede celular muito rígida, né? E os protozoários, que são organismos unicelulares, por exemplo, eles têm uma organela especializada em bombear água para fora, que se chama vacúolo pulsátil contrátil, né? Esse vacúolo contrátil, ele bombeia a água para fora. A água vai entrando, ele vai bombeando essa água para fora. Né? Aqui eu estou mostrando um exemplo de para que serve também o entumecimento. Isso aqui é uma célula guarda, percebe que tem um risquinho aqui, ó. Aqui é outra célula guarda, são duas, duas. E aqui no meio tem um poro. Então, essa célula guarda aqui, ó, ela tem íons aqui que ela bombeia e ela controla o quê? Se ela vai ficar assim, né, plasmolizada ou assim, entumecida. Aí, através disso, ela alternando entre... Quando ela está muito cheia, esse poro se fecha. Quando ela está vazia, esse poro se abre. Então, as células guarda controlam a abertura do poro. Isso controla a transpiração numa planta. É por causa disso aqui que, por exemplo, se você colocar um tronco, um pedaço de madeira no sol e depois você deixar lá por muito tempo no nosso sol aqui do Nordeste ou de qualquer lugar que faça bastante sol, você põe a mão no banco de madeira, ou a madeira esquenta, ela está quente. Mas uma árvore, mesmo que ela estiver tomando muito sol no tronco dela, você pode botar a mão no tronco dela a qualquer hora, ela nunca está quente, ela não esquenta. A madeira do tronco da árvore não esquenta igual a madeira do banco. Qual a diferença? A diferença são esses poros aqui, a diferença são as células guardas que ficam nas folhas, né? Por quê? Porque a hora que ele abre aqui, a água que ele absorveu da raiz, ele capta o calor que incidiu sobre o tronco da árvore, leva esse calor e transpira. Então é um sistema de transpiração, é um sistema de radiador da planta, né? Por isso que a planta mantém o controle da temperatura interna dela, através da transpiração. Ela absorve a água do solo e elimina nas folhas. E nesse caminho, essa água capta o calor que está sendo incidido sobre a planta e leva o calor para fora da planta. Assim como você, quando corre, você sua. Por que você sua? Porque a água do teu corpo retém o calor e sai junto, e leva o calor embora junto com ela. E você sua, a água sai do seu corpo, junto com a água sai o calor. É o seu sistema de resfriamento, né? E aqui no caso é o sistema de resfriamento da célula vegetal, né? Então aqui é um exemplo, né, de como elas utilizam, né, esse entumecimento e essas duas posições aqui, ó, túrgida. E aqui é uma célula normal, isotônica, né? Aqui está túrgida porque aumentou o volume. Se ela perder água, ela vai para uma situação chamada plasmolizada ou desidratada, porque aí ela perdeu muita água. Isso acontece no meio ambiente marinho. A gente vai ver isso com mais detalhe, a questão de... A gente não só vai estudar como vai ver no microscópio lá uma célula sofrendo o processo de turgidez e depois ela sofrendo o processo de plasmólise, onde ela desidrata, ela perde toda a água. Né? A gente consegue observar isso numa célula vegetal olhando a modificação do tamanho do volume do vacúolo dela.
certo? E é isso aí, pessoal.